e esta é a Topics Chat neste momento, não vos dá sequer a possibilidade de alterar o vosso perfil. E sabem porquê? Porque eles não têm esta funcionalidade ainda desenvolvidas. Bem, parece que ao fim de alguns dias temos atualizações na Topics Chat e ao que parece a equipa de developers andou a suar a camisola e pelos vistos temos finalmente pull requests para produção e nós vamos conferir tudo isto neste vídeo. Mas antes de mais, queria agradecer a todos pelo incrível feedback que deram no último vídeo. Tivemos pessoal de engenharia informática, ligados à cibersegurança, e este tipo de abordagens são raras nos dias de hoje, porque, epá, infelizmente a internet está cheia de futilidades e, sinceramente, para mim é um orgulho ver tanto envolvimento a falar sobre programação. E felizmente a grande maioria das pessoas percebeu o teor do último vídeo, mas claro, temos sempre algumas almas mais ingênuas que não sabem o que é fazer um vídeo didático para as grandes massas e sem abordar muitos termos técnicos difíceis de entender. Nos próximos minutos nós vamos analisar ao pormenor todas as novidades e desta vez eu prometo que vou ser mais técnico do que fui no último vídeo. Até porque no último vídeo de reação ao lançamento da Topics Chat eu estava muito cansado depois de ter gravado e editado 2 das aulas do Viver de Código e logicamente muita coisa ficou por dizer. Por isso e sem mais demoras vamos conferir todas as novidades que a Topics Chat tem para nós no site. Bem, já me encontro aqui no login da aplicação e à primeira vista eles resolveram aquele problema finalmente do botão que tinha full width e acabava por ficar horrível nos desktops. E agora eles já criaram aqui uma solução, devem ter um container aqui. Eu não vou para já numa fase inicial ao DevTools ver o código, vamos só primeiro falar sobre a parte estética e depois sim vamos analisar o código também para vos dar algumas opiniões minhas, o que acho correto, o que acho menos correto nas decisões que foram feitas em termos de desenvolvimento, daquilo que conseguimos ver, é claro. Depois temos outra situação que eu ontem vim aqui previamente e percebi que eles tinham adicionado o fluxo de recuperação de password, porque era um dos pedidos da comunidade, era que nós não tínhamos forma de recuperar a password, e eu assim, epá, finalmente temos um fluxo de recuperação de password. Hoje chego aqui para gravar o vídeo, dou-te caras com esta página sem o link para recuperação de password. Então, mas afinal, como é que é, senhores developers? Nós estamos a enviar pull requests para produção e depois retiramos as funcionalidades porque elas possivelmente deram erro? Não percebo este comportamento. Eu acho que há aqui alguma coisa que o Tiago tem que ver com a sua equipa, ou então procurar urgentemente aconselhamento externo, ou seja, numa consultora, para que não haja problemas no futuro, porque estamos a falar de 50 mil registros no primeiro dia, estamos a trabalhar com dados de pessoas, dados que são importantes, números de telefone que foram pedidos, datas de nascimento, portanto isto são tudo dados sensíveis que não é para brincar, ok? E a pessoa não ter a possibilidade de recuperar a password numa primeira fase é muito, muito grave. Pois há outra cena que me faz que me faz mesmo muita confusão, é quando o pessoal mete botões e não tem a propriedade cursor pointer. Portanto, para teres aqui o estado com a mãozinha do clique. E isso para mim é um detalhe básico que diz ao utilizador que sim, aqui é uma área clicável, o que não existe. Se vocês virem, o meu cursor não muda de estado. Uma decisão que eu acho que eles tomaram corretamente foi o facto de eles terem optado por uma Base UI Library. E o que é que eu quero dizer com uma Base UI Library? Tu tens várias, tens o Material UI, tens o ShadCN, que tem como base o Radix, que é desenvolvido e mantido pela equipa que desenvolveu o Next.js, ou seja, a Vercel, e essas Base UI Libraries dão-te a garantia de acessibilidade, dão-te montes de funcionalidades que não é preciso reinventar a roda, tu já tens ali uma base e depois adaptas ao teu design, ao teu Figma, o design que veio da tua equipa de designers, um design system com a imagem completamente adaptada à tua marca. E isso facilita-te bastante e vai, de certa forma, encurtar o timing de desenvolvimento. Mas
nestas libraries, temos de fazer algumas alterações. Obviamente que aqui não teres o estado de over, portanto o cursor pointer, acaba por dificultar aqui em termos de UX a navegabilidade para o utilizador comum. Como eu já disse, o utilizador não sabe em que áreas é para clicar e quais as que são as áreas só read-only. Mas pronto, passando esta parte, vamos aqui analisar a página do Create Account. Então eu clico em Create Account e este é o cenário que nós temos. Há aqui alguma coisa que está mal, não é? Mesmo para quem não tem conhecimentos de programação ou de front-end, neste caso, que é o que nós estamos aqui a analisar, há aqui uma coisa que nos salta à vista. Nós temos estas barras brancas. E o que é que são estas barras brancas? É um container que eles colocaram aqui, obviamente para nos desktops não termos os inputs totalmente, full width. Só que o que aconteceu aqui foi, e nós vamos aqui ter de inspecionar o elemento para vos mostrar, e porque é que eles têm aqui este scroll? Supostamente é alguma coisa que é só para o mobile e eles nem sequer testaram no desktop antes de enviar para produção. Tem aqui este scroll porque tem aqui este overflow scroll, ou seja, ele vai colocar um scroll na horizontal e vai colocar um scroll na vertical no desktop. Como aqui não temos áreas de scroll, fica com estas barras brancas. Depois há outra coisa que eu não consigo perceber, que é ridícula mesmo, porque raio é que foram decidir não colocar um form neste formulário. Portanto, nós temos um formulário que na verdade não tem um form. Onde é que vocês têm aqui o form? Não têm. É um formulário que é só JavaScript e tem muitos problemas em relação à acessibilidade. Um deles, aquela questão do clique, do enter, que eu clico no enter e aquilo não me submete o formulário. Temos isso na página de login. Eu não consigo perceber porque é que eles foram decidir não colocar um form aqui. Só para vocês perceberem, eu tenho 4 tipos de validação quando faço um formulário. Eu tenho a validação do HTML, que é totalmente forjada. Portanto, se nós colocarmos aqui um required, um min value, um max value no input, é totalmente forjada porque qualquer pessoa pode vir aqui e alterar o nosso input. Depois ainda tenho do lado do front-end, ou no React, ou no Vue, ou onde vocês queiram, uma library que me faça a validação dos dados antes de ir para o back-end. Ou seja, essas libraries que tens Yup, tens o Joy, tens muitas libraries que fazem isto. Eu gosto de utilizar o Yup, dá para utilizar tanto do lado do front-end como utilizar os mesmos esquemas do lado do back-end no Node.js, e essa library consegue-te dar a segunda camada de validação. Depois temos a terceira validação, que é no back-end, como eu vos falei, utilizando a mesma biblioteca, pode ser a mesma biblioteca de validação, o Yup, onde vais fazer a validação do esquema, tipo de dado, quantidade de caracteres, tudo isso pode ser validado. Até mesmo aqui o match da password também costumo fazer essa validação. E depois tens uma quarta validação na base de dados com as tipagens dos dados na base de dados. Se estiveres a trabalhar com Mongoose, consegues fazer essa validação porque o Mongoose tem a própria validação. Ou seja, se estiveres a trabalhar com base de dados no SQL, se estiveres a trabalhar com Prisma, ORM ou SQL, consegues fazer essa validação. Obviamente tens de estipular os tipos de dados corretos. Portanto, é efetivamente necessário criar este tipo de validações, e eu crio 4 validações antes dos dados chegarem à base de dados. Se tiverem alguma dica nos comentários, uma validação ainda extra que eu não esteja aqui a ver, comentem à vontade aí. E alguém que tenha dúvidas daquilo que eu estou a dizer em relação a algum termo técnico que não saibam, estejam à vontade também para colocar nos comentários, ou eu ou alguém que tenha conhecimentos vai estar aí a responder-vos nos comentários. E é sempre bom vocês tentarem aprender do que ficar calados e ok, não percebi, passa para a frente. Portanto, não temos form, é o que é. O registro eu já fiz, vamos aqui para o login. Ok, na página do login já temos o forgot password para recuperar a password, que se nós clicarmos, nada tem o cursor pointer, não sei porquê, mas eles vão ter de resolver isto. Eles provavelmente estão a utilizar, como eu disse, o Chatcn. Chatcn, para quem não sabe, Chatcn UI, é esta UI que eu até costumo utilizar bastante. Em termos de acessibilidade, tens tudo. Consegues navegar aqui, por exemplo,
tranquilamente com o tab, abrir tabs, fechar tabs, tudo com o teclado, o que nesse sentido, em termos de acessibilidade, cumpre na perfeição. Aqui o que eles estão a falhar redondamente é que não colocaram o form, portanto a tag form aqui. Portanto, é óbvio que eles estão a utilizar ShadCN porque tem aqui a variante a primary, e isto pelo design que está aqui, e até mesmo este outline que estão a ver aqui é o mesmo que outline que, por exemplo, deixa-me ver aqui, botão, é o mesmo outline que nós temos aqui neste botão. Portanto, esta borda branca é idêntica ao que eles têm aqui, esta borda deste botão, até vou fazer aqui um zoom, é idêntica a esta borda que eles têm aqui. Ok, então vamos recuperar aqui a password em tempo real, reset password. Ok, recebi, portanto, reset password, recebi um e-mail, pelos vistos. Deixem-me só eu vir aqui ao meu e-mail, ver se tenho o e-mail aqui. Ainda não chegou o e-mail, estou à espera ainda. Ok, não recebi o e-mail. Ainda não recebi o e-mail, não tenho qualquer tipo de possibilidade de reenviar o e-mail, ou seja, eu aqui tenho que ir para trás na página e voltar a submeter. Antes de fazermos o login, eu gostava de referir aqui uma coisa muito positiva que eu vi no desenvolvimento deles. Muito possivelmente é porque estão a utilizar o CSS Modules ou Style Components, mas em termos de classes está excelente porque eles estão a utilizar aqui Class Hashes, o que para mim é muito vantajoso no sentido de fazerem uma limpeza de cache a cada build, ter uma performance muito melhorada e prevenir possíveis manipulações via JavaScript através das classes. Ou seja, se tu criares aqui uma classe, a cada build que tu faças do projeto, uma build de produção por exemplo, ela vai criar novas hashes para o teu projeto, ou seja, vai renovar a cache e ao mesmo tempo um possível hacker que vá criar um bot, por exemplo, de autoclick ou algo do género, vai ser mais difícil para essas pessoas manipular via JavaScript o teu código. Obviamente que há outras maneiras para chegar ao elemento. Pode chegar ao elemento via HTML Selector, por exemplo, ou então utilizando o Query Selector e indo pela hierarquia, é possível chegar ao mesmo elemento. E nós, enquanto Senior Developers, programadores Seniors, Experts, Architects, alguém que tenha experiência, que se dedique a segurança, que se dedique a performance, tem que ter atenção a estes pormenores. Quando falamos em grande escala, em tubarões, como é o caso da Meta, do X e tudo mais, nós vamos ter de competir com eles, vamos ter de ter atenção a estes pormenores. Nesta fase já teríamos de ter algo mais, já teríamos de ter algo mais robusto, e isto preocupa-me. Se isto é assim no front-end, imagina o back-end da Topics Chat. Eu nem quero imaginar, e eu já pus lá o meu e-mail, obviamente pus uma password que nem sequer é a minha, mas está lá o meu e-mail, ok? Portanto, não metam a vossa password, podem meter o vosso e-mail, o máximo que pode acontecer é receberem montes de spam e terem de mudar de e-mail, mas não metam as passwords que vocês têm nos bancos, não metam as passwords que vocês têm nas vossas outras redes, porque pode acontecer alguma coisa se o back-end não tiver com a validação correta. Se eles não têm o próprio formulário aqui com a validação correta, imagino o back-end. Não sei, acho que há alguma coisa aqui que me está a falhar. E pronto, agora vamos fazer o login finalmente. Cá está, cliquei no Enter, não aconteceu nada. Porquê? Porque não tem aqui o form, meu. Não há como. Se calhar outros browsers até pode dar, mas eu duvido que dê. Mas têm de ter aqui um form para ter a questão de acessibilidade do Enter, ou então têm de criar isto à mão. Eu gosto de estar a preencher os inputs e depois clicar no Enter para entrar. Agora aqui obrigam-me a clicar num botão que nem sequer sei se é clicável, porque não tem o cursor pointer. E agora finalmente chegamos à parte que foi alterada. E vejam só, criaram aqui um container, novamente, para não se preocuparem com a versão desktop, criaram aqui um container. Portanto, temos aqui um container que delimita
Temos possivelmente aqui um max width a 600 pixels, portanto limita aqui aos 600 pixels. Temos a mesma imagem estática, que é um SVG, e eu quero aqui falar em relação às imagens um assunto. Eu reparei que eles estão aqui a pôr o URL direto do SVG, mas quando falamos em imagens, eles têm obrigatoriamente de pensar numa solução de Image Optimization, ou seja, uma API que faça a otimização das imagens. Se eles estiverem a utilizar Next.js, eu aconselho a utilizar o componente do Next.js Image, que já vos traz tudo isso. Já podem passar os vários tamanhos, as várias dimensões, o crop que vocês querem na imagem, a qualidade que vocês querem na imagem. Podem passar um parâmetro de lazy para fazer lazy loading, para ir, vocês fazem o scroll na página e a imagem vai carregando à medida que o scroll é feito, e assim garantem uma maior performance. Tens também a parte do blur image. Quando a imagem não está 100% carregada, eles vão entregar-te uma versão mais básica, com menos capas, para ser facilmente descarregada pelo browser, e só depois da imagem mesmo real estar carregada é que vos apresentou a imagem. Não sei se vocês repararam, quando entram no site vocês têm as imagens tipo meio blur e depois é que aparece a imagem real. É essa solução. Portanto, aqui eu penso que eles não têm nada disso pensado. Não sei como é que eles fizeram. Acho que não é Next.js, isto é um Vite.js a correr React. Para quem não sabe, Vite.js é um starter que te permite criar projetos React, projetos Vanilla.js, e é muito utilizado. Portanto, Vite.js é isto. Basicamente é um starter que tem aqui algumas coisas interessantes. Costumo trabalhar muito com Vite nos meus projetos para as empresas, e eles deveriam ou trabalhar com Vite ou trabalhar com Next.js. Neste caso, mesmo para a otimização de imagens, para não estarem a recorrer a uma biblioteca externa, eu aconselho a trabalharem com Next.js, ainda que isto seja uma plataforma que não necessite de um SEO assim muito forte, diria eu, porque é uma plataforma que tens de fazer login, é uma plataforma interna. Eu utilizaria Next.js para isto. E já que estamos aqui a falar sobre arquitetura, infraestrutura e tudo mais, eu queria dizer, porque houve muitos comentários a dizer isso é suposto ser uma PWA, mas neste momento não está uma PWA. Para ser uma PWA, para já tinhas de ter aqui o install, portanto o botão de instalar. Para quem não sabe o que é uma PWA é uma Progressive Web App, e serve para te dar múltiplas funcionalidades num site. A primeira delas é mesmo ser possível instalar no ambiente de trabalho, ou do smartphone, ou do próprio desktop ou laptop, e permite ter montes de coisas. Por exemplo, permite ter um service worker aqui na aplicação, e vais aqui a Service Workers, e os Service Workers servem para quê? Para rodar serviços numa nova thread. Ou seja, se tens serviços de notificação, se tu fechares aqui a aba, o browser, ficas com esses serviços a correr em segundo plano. E para esse efeito é muito bom. É muito bom para grandes cálculos, para cálculos muito complexos, em que tu precisas de ter aqui algo a correr em segundo plano. Para cron jobs também é muito utilizado, e uma Progressive Web App permite fazer esse tipo de coisas. E neste momento, para quem diz que isto é uma Progressive Web App, não é. Um exemplo de uma Progressive Web App é aqui o Viver de Código. Reparem aqui este iconezinho, instala a aplicação Viver de Código no seu desktop. Portanto, eu aqui permito instalar a aplicação no meu computador. Isto é uma Progressive Web App. Se eu vier aqui inspecionar e vier a aplicação, eu tenho aqui o registro do Viver de Código do Service Worker, e tenho aqui o meu ficheiro manifest, neste caso está em português manifesto, que tem aqui os favicons para os mais variados dispositivos, e isso são os mínimos olímpicos para teres uma PWA, e neste momento eles nem sequer cumprem com isso, ok? Tem aqui o manifesto. Onde é que está aqui alguma informação no manifesto? Não está nada. Portanto, eles venderam-vos uma ideia de algo que não existe. Venderam-vos mockups naquela apresentação excelente, mas ainda não vimos nada do que está ali. Aquilo pode ser só balelas, ok? E já têm 50 mil utilizadores registados. Nesta altura já vão ter certamente mais, o que para mim acho que é um bocado estranho. E deixem-me só falar aqui uma opinião pessoal. Isto só vem comprovar a minha opinião em relação
às startups que, ok, cria-se um grande hype, atrai-se um investidor que investe 1 milhão e depois já se vale 7 milhões porque esse investidor entrou, e isto é tudo uma especulação brutal em tecnologia muito básica, em ideias muito básicas que só têm marketing atrás, portanto não têm mais nada, a tecnologia é fraca, os conhecimentos são fracos pelo que vejo, precisam efetivamente, urgentemente de dar uma volta a isto, contratar pessoas que realmente saibam, não me contratem a mim porque eu não tenho tempo para isto, mas vão à procura de grandes profissionais que vos deem um bom aconselhamento, o que não está a acontecer infelizmente. Mas pronto, voltando aqui para as funcionalidades, já falámos aqui no Image Optimization, já temos aqui outro erro, o Welcome está por baixo do SVG, o que para mim não consigo compreender. Depois temos aqui a jornada com os vários pontos, neste caso são os steps que me faltam, então eu agora não consigo clicar em nada. Tenho aqui os meus usernames, clico, ok, ainda não tenho usernames reservado, ok, finalmente temos um botão com cursor pointer, com aquele iconezinho da mão, o que é muito bem, parabéns, conseguiram ter um botão com cursor pointer, vamos festejar, vamos para as ruas. Bem, clica aqui e remete-me para o pagamento, ok? Portanto, eles não têm aplicação nenhuma, estão-vos a vender mockups e pedem que vocês paguem 9,99. Portanto, esta é a Topics Chat neste momento. Eu acho que é incrível o que o marketing faz, sinceramente. E há malta que está a reservar os usernames. Então eu aqui, e por exemplo, não sei se há regras, mas eu aqui, será que posso reservar o username do Cristiano Ronaldo e depois cobrar tipo 10 milhões de euros para ele ter o username na Topics Chat? Cobra ao Ronaldo quando ele decidir entrar na Topics Chat, olha, o meu nome não está indisponível. Então, mas quem é que tem? É o Filipe Covas que reservou o username. Então fala com ele, eu peço-lhe 10 milhões, será que é possível? Pá, vou tentar. Eu vou, agora depois do vídeo, vou reservar o nome do Cristiano Ronaldo. Eu aqui também não sei porque é que tenho aqui o checkzinho a verde, porque ainda não reservei o username. Eu calculo que se estivesse a verde seria que eu já tinha um username, mas se eu venho aqui eu não tenho usernames reservados, porque sim, ainda não comprei o username, então porque é que tenho o checkinho a verde? Pá, isto teria ter outro ícone, em vez de um check teria ter uma bola ou um retângulo ou algo do género. Agora um check a verde quer dizer que já está concluído. What? Que UX é este, meu? Não estou a perceber, foi mal pensado, não faz sentido. Em relação aos outros, não consigo. Ok, então eu aqui vou ter a possibilidade de alterar os dados do meu perfil. Qual é que é a aplicação que vocês entram, fazem-vos um hype do caraças, vocês entram e não têm sequer a possibilidade de alterar os dados que preencheram no registro? E esta é a Topics Chat neste momento, não vos dá sequer a possibilidade de alterar o vosso perfil. E sabem porquê? Porque eles não têm esta funcionalidade ainda desenvolvida, estão-vos a vender um sonho. E isso é que eu acho incorreto, não é? E ainda mais, se eu tentar, por exemplo, eu aqui queria alterar a minha palavra passe. Sou um utilizador que não tem conhecimentos técnicos, então eu quero alterar a minha palavra passe. Eles já têm efetivamente o fluxo de alteração de palavra passe, mas aqui não o têm aqui dentro da aplicação. E então como é que eu faço? Vou fazer logout, mas não me permite fazer logout porque não tem aqui o botão de logout. Então como é que eu altero a palavra passe? Sendo um utilizador comum, não tendo conhecimentos de limpar a storage através das DevTools. Como é que eu altero a minha palavra passe aqui? Estou lixado, meu. Não consigo alterar. Estou numa barreira, estou num funil que não me permite. Cheguei ao final do caminho. Não me permite fazer mais nada. Então eu dei os meus dados pessoais a alguém. Olha, dá cá e ficas com uma página que nem sequer só consegues pagar o teu username. É ridículo. Na minha perspectiva isto devia ser falado, porque está aqui algo que não faz sentido. Depois aqui já tínhamos muitos comentários sobre isto no último vídeo, e sim, é um Lorem Ipsum que está aqui por trás. Eles puseram aqui um blurzinho, neste caso se eu vier aqui ao inspecionar elemento, vamos ter aqui o filter blur, portanto a propriedade de filter com o valor blur a 3 pixels, isto é que faz o blur. Se eu tirar isto,
vão aparecer os textos todos. Isto é um Lorem Y básico. Para quem não sabe o que é um Lorem Y, se vocês vierem Lorem Y, é basicamente um gerador de parágrafos para os vossos projetos. Vocês conseguem criar textos e tudo mais para não estarem a amassar a cabeça. Se eu vier aqui e copiar o meu texto, eu consigo colá-lo aqui, portanto não tem o pointer events done. Para não dar a possibilidade de fazer o copiar, eles teriam de ter posto aqui uma propriedade em cima, pointer events none e user select none. Okay? Com estas duas propriedades já não dá para vocês copiarem o texto, e obviamente que teriam de ter colocado este blur um bocadinho mais alto para não se perceber que é um Lorem Y. Portanto, assim ficaria correto, ok? Vocês não conseguem perceber o que é que está lá, não conseguem clicar, só se tiverem conhecimentos é que vêm aqui ao inspecionar e veem o Lorem Y. Agora, aquilo que está, esquece. Se eu fizer aqui o refresh, vocês percebem, para já apareceu o login ali, mas vocês percebem que isto aqui não faz sentido, não faz sentido. Já falámos de front-end, já falámos aqui da própria estrutura HTML, dos formulários, da validação de formulários. Viemos aqui, fizemos login e expliquei-vos aquilo que eu considerava incorreto e vergonhoso desta página, e vamos falar agora da parte aqui da rede e vamos aqui ao nosso endpoint contexto. Vi um comentário a dizer, convém saber as diferenças entre get e post. Man, eu já passei essa fase há muito tempo, atenção. Tens de ver ao meu LinkedIn por onde é que eu passei, os projetos que fiz, e percebes que eu já passei essa fase há muito tempo. Depois, em relação aqui à parte que eu falei sobre estarem a expor aqui estes booleans para verificação de permissões. Não é o facto de ser um get, é o facto de, independentemente de ser get ou post, estarem a expor aqui um possível esquema tanto do back-end como de base de dados, e isso é uma má prática. Não quer dizer que não funcione, mas é uma má prática, porque, como eu referi anteriormente, um programador tem que antecipar possíveis ataques, possíveis bugs, possíveis anomalias, e temos de jogar sempre na defensiva. Então uma das coisas que se faz nestas situações para controlar permissões e tudo mais, não é expor estas informações. Podes, por exemplo, enviar os dados encriptados e teres uma solução de desencriptação do lado do front-end. Olha, por exemplo, utilizando Edge Functions do Next.js para guardares a tua private key da desencriptação e estar a fazer esse fluxo back-end e front-end e a controlar as permissões dessa forma. Podes criar uma REST API única e exclusivamente para controlar permissions da tua aplicação. Há múltiplas formas de o fazer. Em relação aqui ao ID, também ao Public ID que eu referi no último vídeo, também é super válido aquilo que eu disse, e eu aconselho a enviarem este vídeo ao Tiago Paiva para que ele veja, para que ele reúna com a sua equipa para ver o que é que está bem, o que é que está mal, e para reformularem estas questões, porque são temas que são muito, muito importantes, ok? Portanto, aqui o Public ID, como eu referi, eu utilizaria o UUID V6, cria-te uma hash timestamp e dá para fazer a reordenação ascendente, descendente por data de criação, o que é bom para IDs de utilizadores. Ou seja, vais ter um ID que garantes que é único, o que, por exemplo, se estiveres a criar IDs utilizando o UUID simples, não garantes que é único, porque são muito mais básicos e não têm a tal questão do timestamp. Ou seja, para cada criação do utilizador ele vai criar um timestamp com base na Unix time. Quem não sabe o que é Unix time, vão pesquisar. Também não é um vídeo para vos ensinar aqui a serem mega experts, ok? E pronto, o meu conselho é utilizarem aqui um Public ID com UUID V6. Depois tivemos também aqui uma alteração que eles fizeram mais recentemente no ambiente de produção em relação ao endpoint da REST API que eles estão a utilizar.
estava no Heroku, neste caso se calhar ainda se mantém no Heroku. Mudaram foi aqui, colocaram um subdomínio e possivelmente vamos ter um CDN aqui alocado a isto para fazer a geodistribuição do serviço, o que no meu entender é um bom upgrade para a Topics Chat. Vamos lá só aqui ver aqui ao host check. Vamos ver aqui ao host check se eles têm isto em CDN ou não. Pelos vistos não. Ok, está tudo a vir dos Estados Unidos, portanto não tem a CDN. Eu sinceramente teria optado por outra solução, não ia para o Heroku, ia para uma solução se calhar AWS, Full AWS, com uma máquina EC2 a bombar, com uma boa performance, e optaria por o CloudFront, que é um serviço da AWS para fazer CDN, geodistribuição. É carote, eu sei. Depois utilizaria também o S3 para alojamento de ficheiros, e criaria também uma API para fazer a tal optimização de imagens utilizando a biblioteca Sharp, que é uma biblioteca excelente, que faz crop, faz isso tudo. Eu acho até que por trás da API do Next.js, que controla o componente image do Next.js, está o Sharp. Portanto, se quiserem fazer algo da raiz que faça otimização de imagens, explorem a biblioteca Sharp. Aqui em relação ao desempenho, não tenho nada a dizer, porque este site é tão básico que obviamente vai ter uma boa performance aqui. Não tem nada, portanto vai ter uma boa performance. Quando começar a ter alguma coisa, já conseguimos vir aqui ao desempenho, já conseguimos, por exemplo, vir aqui ao Lighthouse e analisar aqui o comportamento de carregamento em mobile, forçando aqui, por exemplo, uma largura de banda mais fraca, um 3G super básico, para ver a performance e como é que se comporta. Pronto, tem 83 de desempenho, acessibilidade 88, boas práticas 100%, que eu não concordo, SEO 83. Falámos sobre front-end, acessibilidade, UX, arquitetura, infra. Só não falámos de back-end porque não conseguimos falar, porque aquilo não dá para ver, né? Na minha opinião, o que dá para ver é pouco e está muito mal pensado. Já sabem, deixem a vossa consideração nos comentários, deixem aquele like, subscrevam, tanto este canal como o do Viver de Código, para aprenderem programação e estas coisas. Spamem este vídeo ao Tiago Paiva para que ele veja e repense, sinceramente. Das duas uma, ou contrata um bom CTO para lhe tratar de toda a gestão técnica, ou então uma boa consultora. Um abraço a todos e até ao próximo vídeo.